Irei fazer uma apresentação, uma microaula a respeito sobre a tabela da verdade, falando sobre a tautologia, a contradição e a contingência. Né? Nós sabemos que a tabela da verdade ela é realizada a partir de combinações possíveis entre as fórmulas elementares e que será essencial para descobrir os valores de verdade de uma fórmula complexa. Né? E já que se falando sobre a questão da tautologia, é a proposição cujo valor lógico é sempre verdadeiro, né? Como nós temos o exemplo da proposição P ou negação de P, é uma tautologia, né? Pois o valor lógico é sempre verdadeiro, conforme a tabela aqui, ora está aqui apresentada. A tabela aqui nós podemos ver onde P ele é verdadeiro, a negação de P que seja aqui F, né? Se está verdadeiro torna F, sabendo que P ou Q seja verdadeiro, né? Digamos, porque o que diz aqui, porque a proposição, o valor lógico é sempre V conforme a tabela da verdade, né? Digamos, se nós temos a negação, obviamente o que é o inverso do que está escrito aqui, né? Digamos, onde temos V, obviamente podemos observar que a negação de P é aqui F, né? Se nós temos a negação de P aqui que se está F, nós vamos transformar para V. Então, P ou Q, nós temos aqui onde está sempre a primeira proposição, ela seja verdadeira, obviamente, então, todas as vezes que tiver o V, ela se torna verdadeiro, né? E então, quando se fala a questão da contradição, contradição é a proposição cujo valor lógico é sempre falso, né? Nós podemos analisar a respeito da proposição P e Q e P Q é uma contradição, pois o seu valor lógico é sempre falso, conforme aqui a tabela. Nós podemos aqui observar aqui essa tabela novamente, né? Tá aqui P V, aqui F, né? A proposição P, aí nós temos a negação de P, e aqui tá observando que tudo aqui é o inverso. Então, aqui já é na contradição. Olha só, aonde está F, ela toda se torna F. P e Q, negação de P, ela é F. Então, essa aqui é a tabela que referência sobre a questão da contradição. E se falar na contingência, nós podemos ver aqui a respeito que é uma proposição que não é tautologia, não é tautológica, ou seja, nem contraválida, que chamamos de contingência ou a contingência contingente ou proposição indeterminada, né? É o que nós podemos aí estar observando a respeito da tabela da verdade, né? E então, esse é meu entendimento a respeito do que foi combinado diante dos nossos colegas, e aí ficaremos da seguinte maneira. Obrigado, boa noite.